Surônia, cai chuva, chuva Surônia, cai chuva, chuva Surônia. A Bíblia diz que para a gente dar honra a quem tem honra. O primeiro que recebe toda a honra e toda a glória é o nosso Senhor. Mas há pessoas que marcam a nossa vida. Há pessoas que marcam a nossa história. Eu pedi ao nosso pastor Disseu Lingoiste, ele queria vir este ano, mas infelizmente ele não pôde vir, ele tem 85 anos de idade também, ativíssimo, não para um minuto. Mas eu pedi para ele, falei, o senhor não vai com a gente em carne e osso, mas vai em espírito e vai em imagem. E eu quero honrar esse homem de Deus, e depois eu vou falar por quê. Coloca o vídeo aí, por favor. Ok, um momentito. Graça e paz, queridos. É um prazer poder cumprimentar a igreja e co-irmã portuguesa. E estamos enviando aí nossos dois servos preciosos, cheios da graça e do conhecimento do Senhor, para compartilhar com vocês de maneira especial nesse congresso, para o louvor, para a honra, para a glória, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Amém. Aleluia. Há duas pessoas que são responsáveis por eu ser o que sou hoje. Meu pai e este homem de Deus. Foi meu professor na escola bíblica dominical aos 11 anos de idade. E o meu pai inculcava a palavra e ele forçava. Fazia a gente decorar a palavra, mas não era assim um versículo ou dois, era salmos completos, Salmo 46, Salmo 91, Salmo 103. E naquela época a gente não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Vídeos, essas coisas. Era a palavra pura mesmo. E quando nós não decorávamos os versículos, ele chegava para os pais e falava, olha, ele não decorou, ele está trabalhando muito, tem muito o que fazer, com 11 anos de idade, com 12 anos de idade. Além de levar a bronca lá, ainda apanhava do pai e da mãe, em casa tinha correção. Você pensou o quê? Que era pera doce? O evangelho não era essa pera doce que é hoje, não. A gente não aprendeu aí, ai filhinho, aprende. Não, foi inculcado mesmo. A palavra diz inculca a palavra de Deus no menino. E quando ele vai envelhecer, não vai se desviar dela. E foi o que aconteceu. Então eu queria honrá-lo, porque ele é participante desses livros, tanto do meu quanto do pastor Sérgio, porque é com ele que nós refletimos e aprendemos. E por que eu sou grato a ele? Porque quando eu voltei de Portugal, depois do período que eu passei aqui, Portugal, Angola, quando eu voltei, quem estava no aeroporto me esperando para colar os cacos foi ele. Foi ele que colou os cacos. Foi ele que me, pode-se dizer, levantou novamente, né? Animando, fortalecendo, dando a palavra, estando junto. Às vezes em silêncio, estando do lado. Às vezes ele não perguntava nada. A esposa dele falava assim, você não vai perguntar para ele o que aconteceu? Não, ele não fala, eu também não vou perguntar. E não perguntou, até eu abrir o meu coração. Até eu abrir meu coração. Então nós temos muita gratidão a Deus pela vida dele. Ele foi participante antes desse período de Portugal e depois, porque eu saí de lá para vir para cá e voltei para casa depois, né? Mas é como o Helder falou, nós lembramos de tudo isso, não é com saudosismo, é com esperança. É com esperança, não é saudosismo. É porque em tudo nós vimos a mão de Deus. Deus estava naquele tempo, Deus se manifestou naquele tempo e Deus vai se manifestar neste tempo. E quando Deus nos ajunta, Deus nos junta de diferentes localidades, é porque o propósito dele está se cumprindo. Eu lembrei agora há pouco, não é eu lembrei agora há pouco ali sentado, eu me lembrei de uma visão dada em 1996. Havia o mapa da Europa e o mapa de Portugal.
todo iluminado com pequenos fogos. E alguém apontava para lá vos enviarei, para lá vos enviarei, para lá vos enviarei. E aí, em todas as direções de Portugal, saíam pessoas e diziam, para lá vos enviarei, para lá vos enviarei, para lá vos enviarei. Alguns pensam, a visão se cumpriu. Não, ela não se cumpriu. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque não é na força do homem, é na força do Senhor. Não é na palavra do homem, é na palavra do Senhor. É na força do Espírito do Senhor. E quando é que esta palavra vai se cumprir? À medida que a igreja se compenetrar ainda mais do seu papel. À medida que a igreja se compenetrar, que a igreja tem um Senhor. O pastor Sérgio dizia ontem, a igreja tem um dono. E a igreja precisa retornar a este dono. A igreja precisa voltar à propriedade deste dono. E esse dono chama-se Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que voltar. Hoje a igreja tem muitos donos. Quando falamos igreja, na realidade nós estamos falando denominações. Mas são as denominações que compõem a igreja. Por isso que a gente acaba limitando e dizendo igreja. Mas a igreja tem um único dono. Um único dono, um único Senhor, e todos os outros são mordomos, são servos, são empregados. E tem que trabalhar de acordo com as normas deste dono. E este dono chama-se Senhor. Senhor. Você tem medo de falar desse nome? Senhor? Jesus. Senhor? Jesus. O quê? E o resto? Jesus Cristo, o ungido de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E eu quero refletir um pouco com você, nesta tarde, acerca do tema principal da igreja. Acerca do assunto principal da igreja. E o assunto principal da igreja é? É quem? Você tem medo de falar desse nome? Que nome que é? Que nome que é? Oh, tá fraco, vocês parecem que nem comeram cozido a portuguesa hoje. Qual é o nome desse senhor? Oh, que coisa. Ai, Cristo. Tem que... Orar? Os meus? Não, vocês é que estão com o vosso. Os meus tá bom. Isso foi uma das coisas que eu não perdi, foi a audição. Eu perdi a voz naquela altura, a audição estava boa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Guarda isso, sublimidade de palavras ou sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a... E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Há algumas coisas aqui nesse texto que nós precisamos destacar que Paulo rejeitou. Esse texto ele nasce num contexto muito interessante. Paulo, em Atos 17, ele está ali no Areópago e ele olha. Foi no Areópago, né? É Areópago, ali onde estavam os vários deuses. E ele se contorceu naquele local porque ele via tanta idolatria. E tinha ali um lugar cheio de deuses e ele achou um lugar escrito ao Deus desconhecido. E depois aqueles homens que se reuniam naquele lugar e que se entretinham em saber as últimas novidades, eles perguntaram para Paulo que Deus era esse que ele falava. Aqueles que vocês chamam de Deus desconhecido, é este que eu sirvo. E Paulo conversando ali com os doutores, com aqueles homens, ali não foi o apóstolo Paulo pregando, ali foi o doutor Paulo. Porque ele começou a falar e falou dos profetas, dos poetas, dos sábios daquela época, e nele nos movemos e tal. E parecia bonito o discurso de Paulo. Mas a gente vê uma diferença em relação às outras pregações de Paulo.
Todas as pregações de Paulo tinham uma observação no final, e muitos creram. Em Atos 17 tens assim, e apenas alguns creram. Que contraste, muitos creram para alguns creram. Então Paulo sai dali e vai para Corinto logo em seguida. E anos depois nós temos essa epístola que ele escreve, olha, quando eu fui ter convosco, eu fui em fraqueza, temor e grande temor. Por quê? Porque Paulo era um homem sábio. Paulo, humanamente falando, era um homem dos mais sábios que existia naquela época. Mas não era Paulo que pregava. Não era Paulo que falava. O tema da pregação de Paulo não era a sua sabedoria. O tema da pregação de Paulo era Jesus Cristo e esse crucificado. Então, quando Paulo pregava o tema principal da sua vida, que era Jesus Cristo e esse crucificado, uma multidão cria. Toda vez que Paulo pregava Jesus Cristo e esse crucificado, uma multidão cria. Queridos, hoje nós temos muitas palavras eloquentes. Nós temos muita sabedoria humana. Nós temos muita teoria, nós temos muita teologia, e teologia para todos os gostos. Qualquer tipo de pessoa hoje tem uma teologia apropriada para o seu gosto. Tudo tem teologia, tudo tem sabedoria humana, tudo tem ciência humana. Até ciências antigas, esquecidas, foram restauradas, os estoicos, os helenos, a sabedoria, a filosofia, tudo está sendo restaurado em massa. Temos tantos filósofos hoje, que são pessoas assim que você pergunta para um jovem, fulano de tal, ele sabe o que é filosofia, virou comum. E quantos desses temas são usados dentro da igreja? Quantos sistemas desses são usados dentro de igreja e o que nós vemos? Apenas alguns creram. Com a quantidade de igrejas que nós temos hoje no mundo, com a quantidade de pregadores que nós temos hoje no mundo, com a quantidade de tecnologia que nós temos hoje no mundo à disposição da igreja, não seria de se esperar que nós tivéssemos atingido mais um número de pessoas muito maior do que nós estamos atingindo? Se olharmos para Portugal, a última estimativa que eu vi em Portugal, havia 800 denominações aqui. Isso me chamou a atenção, Portugal tem 800 quilômetros. 800 por 300. Uma denominação por quilômetro. Alguns se alegram com isso. Eu me entristeci. Porque eu sou de uma época em que Portugal não tinha tanta igreja. Eu sou de uma época em que Portugal não tinha tanta denominação assim. E eu vi muitas coisas acontecendo em Portugal. E não tinha tantas denominações assim. Hoje eu vejo muitas denominações, hoje eu vejo muitos movimentos, hoje eu vejo muito barulho, muitos shows, muito espetáculo, muitos holofotes. E eu não vejo vidas sendo transformadas. Aí o Brasil, pastor, você não fala de lá? Eu não, porque se eu começar a falar, não vou parar de falar. Portugal é menor, a gente fala menos. O Brasil é maior, a gente tem mais defeito para encontrar. E lá o negócio não é 800 quilômetros, não. Lá são 8 milhões de quilômetros só de costa. Então você imagina o que é que tem. Só de costa do Atlântico são 8 milhões de quilômetros. Aí você imagina o que a gente encontra lá, né, Helder? Helder esteve por lá e sabe o que é que encontrou por ali. O negócio é feio. É feio. Então o que nós vemos? Sabedoria humana, palavras eloquentes, argumentos persuasivos e muita blá blá blá. Muito. E muita astúcia. Como nós temos gente astuta nos púlpitos? O que falta para a igreja? O que falta? 4 ou 5 coisas muito simples. Esquecer de tudo. Tudo isso aí, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. O que mais que falta? Falta temor, tremor. Se nós tivermos temor e tremor, vai haver aquilo que Paulo fala aqui, demonstração do Espírito e do poder. É isso que está faltando.
Demonstração de espírito e poder. Demonstração de quê? Da capacidade do homem em provocar milagres? Não, capacidade do Espírito Santo de se manifestar. Quando nós viemos para cá, estávamos vindo, eu e o pastor Sérgio, a gente estava conversando. A gente diz, essa gente só sabe quando chega e o pontapé que nós vamos dar. Onde é que isso vai parar, a gente não sabe. E eu falei isso agora há pouco para ele, onde isso hoje vai parar. Onde ontem foi parar, a gente não faz ideia. Onde hoje foi parar, a gente não vai parar, a gente não faz ideia. E onde amanhã vai parar, a gente também não faz ideia. Ontem eu só recebi feedback de Angola. Recebi 2 músicas ontem, feitas durante a pregação de ontem à noite, de Angola. Já com o tema daqui. O homem foi tão impactado que Deus já lhe deu 2 músicas. Era para estarem aqui um grupo grande de Angola, 13 pessoas, mas infelizmente os vistos está muito difícil de conseguir, os tempos estão, e eles não puderam vir, mas estão assistindo. E Deus impactou um deles de tal maneira que ele já compôs 2 músicas e já mandou hoje. Já recebi feedback do Brasil, do que Deus já está fazendo. É que vocês não fazem ideia. Lembra de 2020? Não despreze os pequenos começos? Não despreze os começos. E Deus falou isso muitas vezes. Não despreze os pequenos começos. Mais uma vez essa frase se repete. Não despreze os pequenos começos. Porque hoje essa obra que começou aqui, a gente não sabe onde vai parar. O mundo espiritual está em polvorosa. Está uma explosão no mundo espiritual. Está uma explosão no mundo espiritual. Há um alvoroço lá em cima, ou lá embaixo, dependendo da ótica. Vocês não fazem ideia. E por causa de quê? Porque é menos homem e mais Jesus Cristo. É menos homem e mais Jesus Cristo. Veja, eu disse agora há pouco algo que nós precisamos atentar. Para o antes e o depois da crucificação. Isso é muito importante nós atentarmos. Porque quando Jesus Cristo veio, o que a palavra fala? Ele veio cumprir a lei. A lei era algo impossível do homem cumprir. Né, Lígia? Você estudou todo o tabernáculo, aqueles sacrifícios todos, nos ensinou cada passo, o que era cada coisa daquela, cada ritual daquele. E ano após ano faziam os mesmos rituais, e ninguém era purificado. Porque a lei só tinha 2 ministérios, condenação e morte. A pessoa cumprindo os 613 mandamentos ou vomitivos, terminava como? Morto. Morto em seus delitos e pecados. Era impossível. Mas os homens examinavam as Escrituras, conforme diz João 5, por quê? Porque cuidava ter... João 5, né? Porque cuidava ter nelas a vida eterna. Mas Jesus diz, a vida eterna não está nas Escrituras, a vida eterna está em mim. E as Escrituras testificam de mim. Vocês estão olhando para a letra, quando sou eu o autor da letra, o autor da vida sou eu. É o que nós acabamos de falar. Há muita palavra eloquente, está muita gente olhando para a letra. Muita gente olhando para o sistema e se esquece de olhar para quem compôs o sistema. Jesus Cristo. Então, antes da crucificação, Jesus falou muitas coisas. Pastor, mas a palavra é invalidada? De maneira nenhuma. A palavra foi cumprida. Foi integralmente cumprida. Jesus cumpriu a palavra. Jesus fala que ele tirou as chaves da morte e do inferno. Das mãos de quem? Das mãos de quem? Do diabo. Ele diz, João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Antes da crucificação. Mas depois que ele levantou, ele arrancou as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, acorda. Nós temos um Senhor poderoso habitando dentro de nós.
Dentro de nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só pessoa, através do Espírito de Deus. Porque ele diz que eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mora aqui dentro, nós somos o templo do Espírito de Deus. Mora aqui dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito, através do Espírito de Deus. Os três morando dentro de nós. O privilégio que nós temos. Ser templo, ser morada, morada de Deus. Se você pudesse olhar no espelho agora, alguém pergunta, onde Deus mora? Onde Deus mora? Nesse momento, Deus está morando na rua Santo Eloy 53A, porque você está aqui. Quando você for embora, Deus vai habitar no seu endereço, porque você está lá. Ai, eu sou tão pequenininho. Eu sou tão insignificante. Eu sou uma minhoquinha, como diz o nosso pastor, é nada, é uma jararaca. Não é minhoquinha coisa nenhuma. É uma jararaca. É ruim, pisa no pé para você ver se você é uma minhoquinha. É nada. Nós temos que entender quem nós somos. Temos que entender quem nós somos, mas é por nossa causa. Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, diga comigo, Cristo em nós é a esperança da glória. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo é o centro. Ele é a parte importante da nossa vida. Filipenses 2, tem um texto que eu gosto demais, e nós vamos ler de 9 até 11. Filipenses 2, de 9 a 11. E ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu um nome a Jesus Cristo, que é sobre todo o nome. Deus deu um nome a Jesus Cristo, que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus, todo joelho, quando ele diz todo, ele está excetuando algum? É todo. Sabe o diabo, aquele ser que você tem medo dele? O diabo está me perseguindo, o diabo está me atacando, o diabo está vindo atrás de mim, o diabo apareceu na minha frente. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho, toda situação tem que dobrar o seu joelho. Toda ela, seja ela qual for, tem que dobrar o seu joelho. Ao nome de quem? Ao nome de Jesus. E ele diz mais, que ainda tem que confessar, não é só dobrar o joelho não. Tem que falar com a boca, para que todo mundo ouça. Ele é Senhor. Ele é o. Não é que ele é Senhor. Ele é o Senhor. Diga comigo. Ele é o Senhor. Enfatiza esse o aí. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não há outro. Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Ele pode executar isto. Só Ele pode executar isso. Ele é o Senhor. João 14, 26, falando desse Senhor, ele diz assim, falando dele mesmo. João 14, 26. Diz, ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É interessante isto. Jesus não foi criado. Jesus é, desde toda a eternidade. Deus criou todas as coisas. Mas Jesus não foi criado, Jesus é.
Ele e o Pai é. Ele não foi criado. Alguns dizem, existe aí uma teoria que Jesus foi criado. Não, Jesus é. Ele é antes da criação de todas as coisas. Ele é. E ele diz, olha, eu estou aqui convosco, mas eu vou voltar para o Pai. E vocês devem se alegrar por isso, porque eu vou voltar. Mas veja, ele voltou e não nos deixou órfãos, ele enviou o seu Espírito. Vocês têm que se exultar nisso, porque eu vou voltar, porque eu e o Pai somos um. E agora, pensa nisso. Nós temos um homem, que é Deus, habitando junto com o Pai. Ele que era 100% Deus, veio para esta terra, se fez homem como eu e você, carne e osso, trabalhou, pegou no pesado, suou, sofreu. E a Bíblia diz que ele não pecou, em momento algum. Mas ele viveu exatamente como eu e você. A diferença dele é que ele não tinha a semente do pecado. Para provar para nós, eu e você, que nesta carne é possível viver sem pecado. É possível viver a natureza integral de Deus. Jesus conseguiu e ele diz, você também consegue. Porque eu te dou o meu Espírito, eu habito dentro de você. Eu vivo dentro de você. A natureza que você tem não é mais a tua natureza, é a minha natureza que está dentro de você agora. Eu vou para o Pai, eu vou, mas eu vou mandar outro. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Nós somos um só, não tem divisão entre nós. E quem habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, também não tem divisão com eles, é um só com Ele. Olha que privilégio nós temos. O que eu quero hoje, que você pense no seguinte. Ontem o pastor Sérgio fez uma pergunta, que eu repito essa pergunta hoje. Quem diz os homens que eu sou? E eles falaram, mas aí Jesus disse, e você? Quem diz que eu sou? O que eu significo para você? Eu queria que você parasse um pouquinho agora e pensasse nisso. O que Jesus significa para você? Mas você fosse sincero na sua resposta consigo mesmo. Não precisa responder para mim, não. Pensa, o que Jesus significa para você? Qual é o valor que você dá para Ele? Qual é o valor que você dá para Ele? Ah, Ele é meu tudo. Frases feitas não servem. Eu quero que você pense, pare um pouquinho para pensar, o que Ele é para você. Porque a gente pensa que a gente é dono do amanhã. E temos a mania de deixar para amanhã. Temos a mania de deixar, amanhã eu faço. Mas o Senhor está pedindo para você hoje, amanhã eu faço. Hoje eu não tenho tempo, amanhã eu faço. Hoje eu não tenho tempo. E eu não estou falando de religiosidades, não, eu estou falando de vida cristã. Religiosidades é uma coisa. Imposições que a gente vê muitas vezes da religião, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de vida com Deus, relacionamento com Deus. Há coisas que o Senhor pede para mim e para você fazer, de relacionamento com Ele. Ele quer ver o teu grau de relacionamento com Ele. Por exemplo, um marido e uma esposa. O relacionamento não se restringe àquele momento de intimidade dos dois. Há toda uma constância que faz do casamento. Há momentos que não há intimidade alguma. Mas nem por isso o marido ou a esposa pensa, pronto, eu não tenho mais marido. De maneira alguma. Ele sabe que ele tem uma esposa, ela sabe que ele tem um marido. Por quê? Porque há um relacionamento construído, baseado em confiança e uma série de outros fatores. Com Deus é a mesma coisa. Com o nosso Senhor é a mesma coisa. Há momentos que a gente não tem como estar de joelhos, está em oração, está em jejum, está não sei o que lá. Mas o nosso relacionamento com Deus é constante, porque a palavra diz orai sem cessar. Estamos trabalhando, estamos fazendo o que tiver que fazer, mas a nossa concentração principal está no Senhor. Mas há coisas que a gente deixa para amanhã.
Para amanhã. E eu pergunto a você, você é dono do amanhã? Você é dono do amanhã? Não. Durante o Covid, essa famigerada crise que deu, muita gente não teve amanhã. Eu não passei pelo Covid, graças a Deus. Achei que eu estava ileso a tudo. Até que o ano passado, não passei pelo Covid. Mas não passei pelo amanhã. Fui me deitar e tive que ser levado para uma ambulância. Eu não tive amanhã. O meu dia acabaria naquele momento. Eu só tive amanhã porque Deus disse que eu teria amanhã. Mas eu fiquei 9 dias sem amanhã, sem ver o amanhã. E quando eu acordei, eu não sabia que tinha passado 9 dias. Nós não somos donos do amanhã. Mas nós deixamos o nosso relacionamento com Deus para amanhã. O nosso tempo, tudo é mais importante do que o nosso Deus. E quando eu digo nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo para amanhã, é tudo para amanhã, é tudo para amanhã. E quem disse? Nós guardamos mágoas para amanhã. Guardamos problemas, ressentimentos para amanhã. Amanhã eu resolvo. Quem disse que você tem amanhã? O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olhe, menos homem, menos a sua carne, mais do meu espírito. Mais do meu espírito. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Integralmente. O Senhor quer ter relacionamento conosco. Porque Atos 4,12 diz o seguinte, e em nenhum outro há salvação, pelo qual devamos ser salvos. E o que mais? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. E nós precisamos dar ênfase a este nome. Atos 3,16 diz, pela fé no seu nome. O seu nome fez fortalecer a esses que vede e conheceis. E a fé que por ele deu a esse na presença de todos vós esta perfeita saúde. Sabe, a gente foi condicionado muito a ter um evangelho assim, triunfalista. Né? Então a gente não pode ficar doente, a gente não pode ter problema financeiro, a gente não pode ter nada disso. Mas são todas as coisas que acontecem na vida das pessoas. Acontece com todo mundo. E quando ele fala lá em 1 Pedro 2,24, que ele levou sobre ele as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O maior milagre que aconteceu na nossa vida não é a cura física, foi a cura da nossa alma. É o maior milagre de todos. Você foi salvo por este nome. A igreja precisa voltar a dar ênfase ao nome de Jesus Cristo. Não é só as músicas enfatizar isto, mas a nossa vida precisa enfatizar isto. As pessoas precisam olhar para nós e precisam olhar Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam glorificar a Deus. Mesmo sem elas saber o que é isso. Elas precisam olhar para nós e ver que há algo diferente. Nós temos que transparecer isso o tempo inteiro. Porque senão de que nos serve tudo aquilo que nós fazemos aqui? Irmãos, nós temos cada oportunidade de estarmos juntos. Cada culto, cada escola bíblica, cada reunião que nós temos de oração, seja ela qual for. É uma oportunidade de estarmos juntos, sim. Mas é uma oportunidade de levantar bem alto o nome de Jesus Cristo. Mas isso só é possível acontecer com êxito quando todos nós temos relacionamento com o Senhor. Porque aí a gente vem para cá e aquilo que está extravasando dentro de nós vai extravasar nesse lugar. Veja, Paulo falava bem claro. Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana. Eu não fui com palavras persuasivas. A realidade é que nós estamos cansados disso. A gente está cansado de tanta eloquência. Nós estamos cansados de tanto ensinamento, tanta coisa. Nós precisamos de vida. Precisamos de prática, precisamos ver as coisas acontecer, e só vai acontecer a partir do momento que nós exaltarmos o nome de Cristo na nossa vida. A partir da igreja voltar de novo, voltar.
voltar de novo é redundância, voltar a Jesus Cristo, nós vamos ver as coisas acontecendo. Por quê? Porque quando nós retornarmos a Jesus Cristo, quando nós colocarmos Ele como centro, colocarmos Ele como o fator principal da nossa vida, ao nome de Jesus Cristo, os demônios vão dobrar os seus joelhos. Olhem, quando os discípulos não eram os apóstolos, eles saíram em nome de Jesus, foram 70, eles voltaram animados. Olhe, os demônios se sujeitam ao teu nome. Mas depois, quando já veio o Espírito Santo, a coisa mudou de figura. Filipe pregando, as pessoas ele não orou por ninguém, os demônios saíam gritando durante a pregação. As pessoas eram libertas e curadas durante a pregação. Pedro passava, a sua sombra curava as pessoas. Ele não tocava a mão em ninguém. Ele não ficava lá se preparando, Senhor, agora eu vou fazer uma sessão de sombra. Vou fazer a sessão da sombra. Não tinha isso. Oh, é verdade, esqueci disso. Tem gente que assiste esses vídeos para copiar as ideias que é lançada aqui. Pelo amor de Deus. Esqueci. Ó, apaga aí, tá? Apaga aí, apaga da sua mente essa história aí. Você está rindo? É verdade, meu amigo. Daqui a pouco tem lá a sessão da sombra, pelo amor de Deus. Pedro passava e as pessoas eram curadas. Pedro passava, as pessoas eram libertas. E ninguém tocava em ninguém. O nome de Jesus. A pregação era Jesus. A pregação era Jesus. A pregação era Jesus. Diga comigo, Jesus. 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 Bem alto, Jesus. 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 Vai mais. Jesus. 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 Mais alto. Jesus. 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 Que medo que nós temos de proclamar esse nome. O homem estava pregando e começaram a gritar acerca da Diana. Ficaram horas gritando Diana. Aí nós vamos sair por aí agora gritando Jesus? Não é isso. Aqui a gente pode gritar. Ninguém vai sair pela rua gritando Jesus. Mas a nossa vida vai gritar Jesus. As nossas atitudes vão gritar Jesus. O nosso comportamento vai gritar Jesus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver. Está aí algo que essa pessoa tem que eu não sei o que é. O que é que você tem de diferente? Jesus. É isso que a igreja precisa. Menos homens e mais Deus. Menos pessoas cheias debaixo de holofotes aqui. Eu não quero ver ninguém debaixo de holofote aqui. Eu quero ver Jesus neste lugar. Seja quem for que estiver aqui. Seja a Lígia, seja o Helder, seja o Zé Antônio, seja o Sérgio, seja o Saul, seja o João Viegas, seja eu, seja quem for. Quem estiver aqui, Jesus. Jesus, Jesus. É isso que tem que ser o centro das nossas vidas, o centro da nossa pregação. Porque a este nome, o nome que foi dado sobre todo o nome. O nome que foi dado sobre todo o nome. O nome que foi dado sobre todo o nome. O nome que foi dado sobre todo o nome. O nome que foi dado sobre todo o nome. Diga comigo, o nome que foi dado sobre todo o nome. Este é o nome. Esse é o nome que tem que ser levado por todos os lados. Esse é o nome que o Saul tem que levar para Luxemburgo. Luxemburgo não precisa de sabedoria humana. Luxemburgo não precisa de palavras eloquentes. Luxemburgo não precisa de um teólogo. Luxemburgo precisa de Jesus. Jesus. Todos os pregadores, todos, sem exceção, sem nenhuma exceção, a pregação deles era Cristo. Os apóstolos pregavam Cristo. Os diáconos pregavam Cristo. E esse crucificado. Ao longo dos anos nós fomos acrescentando muitas coisas.
Hoje nós pregamos muito Moisés, nós pregamos muito Elias, nós pregamos muito Jeremias, nós pregamos muito Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que pecou. E aí ele fez o salmo lindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, que renova em mim um espírito reto. É verdade. É verdade. A vida de Davi é linda. A vida de Elias é linda. Se nós tivéssemos homens poderosos como Elias hoje, a questão é que tem um segredo aqui. Sim. E no reino de Deus, qualquer um de nós, o menor no reino de Deus é maior do que todos eles juntos. A Bíblia fala, acha para mim aí, Sérgio, por favor. Mateus 11:11. Olha aí. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia, abra o seu celular, o seu tablet, sei lá o que você tem aí. Ou puxa pela memória também. Porque tem gente que tem a Bíblia na cabeça toda decorada. 11:11. Olha que lindo. Olha que lindo essa palavra. Olha que lindo. Cadê? Está ali não? Olha lá. Mateus 11:11. Olha o que diz. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Parênteses aqui. Todos os profetas do Antigo Testamento terminaram em João Batista. Todos eles, sem exceção, eram menores do que João Batista. Moisés, que era amigo de Deus, falava com Deus face a face. Apesar de tudo isso, João Batista foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Continuando. E ele diz, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que nós temos nesse tempo da graça. Olha o relacionamento que temos. Há uma pergunta que eu creio que os antigos vão fazer. Eu não sei como que vai ser lá, ninguém sabe a realidade, né? Eu penso que a gente vai estar tão entretido em ver a glória de Deus que a gente não vai ter condições de perguntar nada para ninguém. Vai ser uma coisa tão linda que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Nós vimos a glória de Deus através de Jesus Cristo. E nós, especificamente, através da palavra. Poucas são as pessoas que tiveram uma revelação de Jesus Cristo nos nossos dias. Revelação real. É muito pouco. Naquela época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não vivia entre eles. Vinha, fazia a obra e ia embora. E o profeta ficava com a enrascada. Dava o recado, o Espírito Santo ia embora, e o profeta é que se via maluco para poder, perna para que te quero. Por que você acha que os profetas fugiam depois de dar o recado? Porque eles sabem que o couro comia. A coisa não era fácil. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então eu posso pensar livremente o seguinte, os irmãos da antiguidade, os profetas, perguntando para nós assim, Helder, conta para mim aí como é que é ter o Espírito Santo vivendo 24 horas por dia dentro de você. Ô Ana, como é que é ter o Espírito Santo dentro de você? Você poder conversar com ele a qualquer hora. E a Ana dizer assim, olha, eu não posso dizer muito, porque eu não tinha assim um relacionamento muito íntimo com ele. É que lá não vai ter censura, lá não vai ter reprovação, não vai ter tristeza. Porque já imagina a cara de pena que aqueles homens iam ter de nós. Olhando para nós assim e dizer, você está aqui salvo pelo fogo, né? Veio raspando aqui, né? Chegou aqui assim, chamuscadinho de fogo, né? Meus queridos, mas a questão é essa, é que muitos de nós têm relacionamento com o Senhor, a gente tem. Temos o melhor concerto confirmado com maiores e melhores promessas. Melhor concerto confirmado com maiores e melhores promessas. E a gente faz o que com isso? Pastor, eu não tenho tempo. Vir à igreja não é o ápice da vida cristã. Não é. Mas é uma maneira de nós expressarmos o que está dentro de nós. A boca não fala do que o coração está cheio?
É verdade ou não? Se o meu coração está cheio de amor, de comunhão, eu quero estar junto com os meus irmãos. E qual é a melhor oportunidade para estar junto com os meus irmãos se não é na igreja? Se não é durante o culto? Se não é esse tempo que a gente tem aqui? Tá certo que alguns mal terminam, já sai correndo, parece que está com fome, mas tudo bem. Né? Alguns já tem que preparar a janta de amanhã, mas é outra história. Mas a maior parte das pessoas tem prazer de vir e ficar, e quer conversar, e quer... O pastor estava falando que cada vez mais os cultos estão sendo mais longos, porque a pessoa termina aqui e fica lá fora conversando, não quer ir embora. Isso é vida cristã. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, a nossa vida, as coisas à nossa volta passam a não ter importância. O ano passado, quando eu tive essa experiência, foi a primeira vez que eu tive algo assim, toda a minha vida, nunca quebrei nada, mas o ano passado o negócio foi sério. Eu entrei naquele hospital e eu pude perceber o seguinte: a diferença total que fez ali do meu relacionamento com Deus. Porque em momento algum eu perguntei ao Senhor por quê. Em momento algum eu perguntei por que aconteceu aquilo. O Senhor está me punindo? O Senhor está me castigando? Nunca perguntei nada. E aí eu tive uma experiência, depois que eu voltei do coma. As pessoas olhavam para mim, quem estava no quarto, e eu ficava olhando para o teto o tempo inteiro. O tempo inteiro eu olhava para o teto. Raramente eu olhava assim de lado. E eu ficava ali tentando, logo os primeiros dias eu não conseguia ter memória, a memória estava apagada. E eu tentava lembrar os versículos e eu não conseguia. E o Senhor é meu pastor e não saía. Salmo 23, 1, versículo conhecido, não saía. Até que as coisas começaram a vir. Mas eu tive uma experiência que foi terrível e tremenda ao mesmo tempo. O diabo usou uma pessoa lá dentro para falar comigo e me fazer uma proposta. Diga-se de passagem, tentadora. É isso que se chama tentação. Ele não vem de garfo e faca, de tridente na mão, não. Ele falou para mim o seguinte: bem assim, grosseiro. Vai me chamar não? O teu te colocou aqui. Eu te tiro. E eu não tinha falado para ninguém que eu era pastor. Só se alguém falou, eu não falei. Mas devem ter falado. Também com aquele monte de pastor entrando lá fora de horário. Quem é que ia... Também não tinha nem como não descobrir. Vai me chamar não? E eu lá, olhando para o teto. Só olha para o teto? E eu olhando para o teto. O teu te colocou aqui, eu te tiro. Você está falido. A conversa. Você está falido. Eu vou te dar riqueza. Eu vou te tirar daqui em primeiro lugar. Vou te tirar daqui. Vou te dar saúde. Vou te dar riqueza. Vou te fazer o 7º na minha hierarquia. Vou te fazer um homem muito poderoso. A única coisa que você tem que fazer é me chamar. Olha só. E completar a cereja do bolo. Continuará sendo quem você é, não vai mudar nada. Continuará sendo quem você é e fazendo o que você faz. Cerejinha do bolo. Só que servindo a mim. E eu vou te fazer um homem poderoso na terra. Bastava eu dizer sim. Não precisava nem abrir a boca, era só dizer sim. Única palavra que eu tinha que responder. E eu poderia estar aqui hoje, nesse mesmo lugar, nessa mesma posição, falando com vocês, com tudo aquilo que ele tinha, semelhante a tudo isso aqui.
Só que o foco não era o Cristo que eu estou falando. Era Ele. E vocês não perceberiam a diferença. Só quem tem o Espírito de Deus e visão espiritual aguçada, esse relacionamento que eu estou falando, que perceberia. Quem tem esse relacionamento que eu estou falando com você, perceberia na hora. Não é mais o mesmo homem. Tem coisa errada aqui. A figura é a mesma, o conteúdo não. Em 2019 eu falei isso para uma pessoa. Exatamente o que eu acabei de falar. O visual é o mesmo. As palavras são as mesmas. O conteúdo não é o mesmo. Ela olhou para mim assim, que ousadia. E virei para a esposa dele e falou, está tudo aí. Mas o conteúdo não é mais o mesmo. Os dois ficaram assustados olhando para mim. Mas eu tinha que falar aquilo. Ouça, eu estou falando palavras muito simples dessa vez, muito simples mesmo. Muito simples. Eu falei hoje cedo para o pastor Sérgio, falei, estou com a palavra ali preparada, faz 2 meses que eu venho meditando essa palavra, e mudo, e vai, oro sobre ela, e o Senhor me dá mais alguma coisa. E durante essa semana o Senhor foi colocando no meu coração, deixa os apontamentos ali do lado. Deixa os apontamentos ali do lado. Eu só fui pegar algumas referências aqui que eu tinha colocado, que eu queria lembrar as referências certas. Mas o que está no meu coração hoje é mais ter uma conversa com você. Simples. Em que você precisa ter este nome bem gravado no teu coração. Betinha não veio da Suíça para cá à toa. É um investimento vir para cá. Saul não veio de Luxemburgo à toa. É um investimento vir para cá. As irmãs não vieram do Luxemburgo à toa. É um investimento vir para cá. Ah, pastor, eu vim aqui de perto. Você veio de graça? Não, você investiu para vir aqui. Todo mundo investiu para chegar aqui. Ou pôr no gasóleo, no carro, seja lá como for. Até na manutenção do carro, porque se o carro não tiver com manutenção, você não chegaria aqui. Todo mundo investiu para chegar aqui. Todo mundo está colocando do seu bolso para chegar aqui. Mas a questão toda é, até quanto mais você quer investir? E se tiver que perder tudo? E se tiver que de um momento para outro perder tudo? Perder esposa, Marcos 10, 29 e 30. Perder filhos. Perder a casa. Perder o carro. As propriedades. O emprego. E se tiver que perder tudo? A posição. O status. A conta bancária. O cartão de crédito sem limites. As roupas bonitas. Se tiver que perder tudo de um momento para outro? Se de um momento para outro você perder a pessoa que você mais ama. De um momento para outro. E aí? Deus foi injusto comigo? De um momento para outro. Olha. De um momento para outro. Por causa de quê? Por causa da misericórdia que Ele tem com você. Por causa do amor que Ele tem com você. Deus usa caminhos que nós não entendemos. Senhor, por quê? Por que o quê? Por que o quê? Você sabe o que é parar num hospital? Sem nunca ter nada. Sem nunca ter tido uma doença. Nem doença pré-existente. Nem doença de remanescente, lá, sei lá, de DNA, ou que seja lá o que for, não sou médico, nem tenho que saber isso aí. Sem ter nada dessas coisas e de repente você parar no hospital. Ah, pastor, você está falando isso porque você parou no hospital. E o João Viegas ali que parou no hospital? É que você estava em pecado. Falta de fé. Uns têm fé de mais, outros fé de menos. Fé de mais, outros fé de menos. E aí, queridos, eu quero que você pense nisso. Hoje está tudo bem com você, você está aí todo bonito.
De certeza, se você colocar a mão, talvez colocar a mão no bolso esteja vazio, mas se você olhar o seu aplicativo do banco, tem lá uma boa graninha no banco. E aí, e se de um dia para o outro perder tudo? É muito fácil chegar aqui numa posição e dizer, ó Senhor, eu te amo. Ok. Mas os nossos irmãos da igreja primitiva que pregavam a Cristo e esse crucificado, eles foram expropriados dos seus bens. E eles achavam-se, se alegravam por terem achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Este nome, nome de Jesus. Eles iam ser comidos dos leões, os pais, pai e mãe e os filhos, de mãos dadas, louvando a Deus, indo para a boca do leão. O Coliseu está lá, em Roma. Está lá. Oh, queridos, nossos irmãos em Roma foram tocados fogo vivo. Nero incendiou Roma. E para o único bairro, por coincidência, que não pegou fogo foi o bairro dos cristãos. E Nero culpou os cristãos por causa disso. E ele pegava a pessoa viva, ele não, né, os soldados, enchiam de pinche de alcatrão e tocava fogo a pessoa viva para iluminar as ruas. Isto aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje, na nossa época, hoje, na China, a China que todo mundo faz comércio, morre pessoas por amor a Jesus lá. Na Coreia do Norte, hoje, morre pessoas lá. Arábia Saudita, Egito, Nigéria, morre pessoas. Irã, morre pessoas. Irã está acontecendo um fenômeno que eu li essa semana no portal Guia-me. Não, as igrejas estão aumentando. A igreja perseguida está aumentando de número, exatamente. Só que estão aumentando e as mesquitas fechando porque não tem público. No Irã, debaixo de perseguição. Quem está aparecendo? Cristo. 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 Ó, queridos, eu queria que você pensasse nisso nesta noite. O grupo pode subir. E nós vamos cantar de novo esta canção, mas que amor é este? E eu queria que você agora se particularizasse diante de Deus e perguntasse, que amor é esse? A senhora falou, eu não sei. Pergunta para ele, que amor é esse que o senhor tem por mim? Que amor é esse que o senhor tem por mim? Não se explica. Não se explica em palavras. Não há explicação em palavras. Não há. Por mais que a gente escolha palavras, não é suficiente para explicar este amor. Ah, queridos, a gente começa a falar desse Jesus, tem tanto o que falar. Há tantos textos, tantas coisas que a gente pode falar, e a gente pode ir. Até pelas teologias a gente pode explicar, mas hoje é uma conversa simples. Muito simples. Se sair daqui hoje, você voltar para sua casa, voltar para o seu país, para a sua cidade, pensando nisto. Ontem a pergunta foi, qual foi a pergunta de ontem? Maria respondeu, o que Jesus é para mim. O que significa Jesus para você? O que significa Jesus para você? E hoje, eu pergunto para você, o que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer? Não é só pregar o Evangelho, não. Pregar o Evangelho é a culminação de uma vida. Não adianta nada você pregar o Evangelho se você não tiver vida e relacionamento com Ele, não vai dar nada. Primeira coisa que a gente tem que fazer é focar no nosso relacionamento com Ele. Depois é que a gente vai pregar o Evangelho. Senão são palavras loucas e vazias. O que eu quero que você pense hoje é, você, esquece um pouco agora os outros. Você particularmente. É muito fácil a gente pensar, essa mensagem é para o outro. Eu vou levar o Evangelho para o outro. Não, filho, leva o Evangelho primeiro para você. Pensa primeiro para você, o que eu faço desse Jesus na minha vida? Que intensidade de amor que eu tenho por Ele. Será que eu estou disposto a perder tudo por amor a Jesus e ao Evangelho? Ou eu estou em Jesus porque eu posso fazer barganha com Ele? Porque se eu der, eu vou colher 30, 60, 100 por um. E se não colher nada? É possível não colher nada? Olha para a agricultura.
Olha para a agricultura, quantas vezes as pessoas semeiam e não colhem nada? A lei do semear foi baseada na agricultura. E pode acontecer. E aí, eu vou ficar ofendido com Deus porque eu não colhi nada? Eu vou ficar ofendido com Deus porque a semente que eu plantei agora não colheu, não deu, não germinou? Pode ser que essa semente que eu plantei agora não germinou, mas vai germinar outra semente que eu plantei há 30 anos atrás. Quanto tempo é a tamareira para dar? 80, né? 80 anos a tamareira antiga para dar fruto. Você já imaginou plantar uma árvore, uma semente, esperar 80 anos para ter fruto? E nós podemos estar plantando, hoje, eu tenho colhido coisas que eu plantei há 30, 40 anos atrás. Eu tenho colhido hoje coisas que eu plantei há anos atrás. Eu colho hoje coisas que eu plantei há 15, 20, 30 anos atrás. Aí é que está. Eu ouço testemunhos de gente que vem falar acerca da minha família. Coisas que os meus pais fizeram há 30 anos atrás, que eu nem fazia ideia. E as pessoas vêm com gratidão apontar o que eles fizeram, que socorreram em momentos de angústia, em momentos de necessidades, e vêm com gratidão. E quando eu digo com gratidão, não é de mão abanando, vem com presente. E eu olho, mas por que esse presente? Para que isso? Porque há anos atrás, quando eu precisei, o seu pai e a sua mãe me socorreu. Mas faz tanto tempo, vocês podem ter esquecido, eu não. Porque se eu estou de pé hoje, foi porque eles estenderam a mão para mim lá atrás. O que o Adel está falando. Se a gente recebe honra, vamos guardar essa honra. Porque é Deus que está fazendo isso. Amém. Hoje recebemos presentes. Vocês receberam presentes de coisas que fizeram 30 anos atrás. Tantos anos atrás. Parecia que estava morto. Mas hoje o Senhor ressuscitou essas sementes. Hoje o Senhor ressuscitou aqui. Hoje o Senhor ressuscitou ministérios. Ressuscitou situações na igreja que parecia que estava perdido. Visões que parecia que se perderam ao longo dos anos. Profecias que parece que se perderam. Você falou, como é que a pessoa que é odiada pode fazer isso? Odiada por quem? Odiada por quem? Só tem uma explicação. Porque não conhece a Cristo. E aquele que não conhece a Cristo, conhece a quem? E o pai da mentira te ama? Então, meu filho, se estão te odiando, está fazendo aquilo que o pai faz. Está provado. Não temos outra explicação. Nós podemos ser diferentes? Somos. Eu posso ter diferenças com a Lígia. Eu posso ter diferenças de visão com a Lígia. A Lígia pode acreditar em algo que ela viu na Bíblia, está lá, ela me prova por A mais B. E eu posso enxergar de uma maneira diferente. Mas nem por isso eu vou ser um com ela. Vou dizer, não, a tua visão... Não, ela tem explicação para aquilo que ela crê. Está lá. É a fé dela. É a fé dela. E eu tenho que respeitar a fé dela. É aquilo que ela crê. Está baseado na Bíblia. Tem base bíblica. Tem fundamento bíblico. Nós conseguimos provar que tem fundamento bíblico? Sim. Então beleza, vamos andar juntos. Não, tem fundamento bíblico, mas é assim, é metade de um versículo aqui, metade do outro versículo lá, mais uma interpretação de um versículo que está lá no Velho Testamento, mais o meu achômetro. Aí, meu filho, não deu certo. Aí, fica com o teu achômetro que... Há pastores que chegam para mim assim, você pode fazer tal coisa? Posso? Mostra pela Bíblia, prova para mim. Não, porque o autor tal, ele fala assim lá no livro dele, e tal, que foi escrito em 1850. Eu não perguntei isso, eu falei, prova pela Bíblia. Se você me provar pela Bíblia, eu faço. Não tem nenhum versículo que prove. Mas o autor tal, ele disse que, aí ele interpretou assim, não, meu filho, eu quero que você me prova pela Bíblia. Se você me provar pela Bíblia, eu faço. É simples, é tão simples quanto isso. Tem versículo para tudo.
Para tudo. Só não vai ter versículo para isso que você quer que eu faça? Então, se aquilo que você quer que eu faça não tem versículo, então não é bíblico. Ora, é tão simples quanto isso. Nós vamos andar com quem? Com quem nós vamos ter unidade? Ontem eu trouxe uma palavra de Deus aqui. Há pastores sozinhos em Portugal. Há pastores sofrendo nesse momento. Há pastores padecendo. Há pastores que estão quebrados. Não é financeiramente, é quebrados na alma. Quebrados no espírito. Estão sofrendo. E muitos estão dando aquilo que não tem, estão secos. E por quê? Porque deram tanto, mas não foram cuidados, não foram pastoreados, não foram amados. Passaram por traições de líderes, passaram por traições de pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Estão cansados, não sabem o que fazer, mas o orgulho impede de pedir ajuda. Não tenha esse orgulho. Põe esse orgulho no saco. Joga fora. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Ora comigo. Manda um WhatsApp. Olha, eu não te conheço, mas eu ouvi você falando. Ora comigo. Eu preciso de ajuda. Pedido de dinheiro a gente recebe o tempo inteiro. Pedido de dinheiro a gente recebe que o cara tem um orfanato com 200 crianças, 300 crianças. Esses dias foi ele. Um pastor pediu ajuda para ele lá em Luxemburgo, brasileiro, e ele lá em Luxemburgo, do Brasil, mandou pedido de ajuda para ele. Aí ele mandou para mim para eu verificar quem era o pastor brasileiro. Ele faltava um pouquinho menos que você. Aí ele falava que ele sofria muito e tal. Eu fui ver lá depois. Ele sofria porque ele tinha crianças, 200 crianças na África, mas o homem... Quanto? 714. Mas todos os anos ele vai a Israel várias vezes e volta. Faz viagens para Israel e tudo. Ele e a esposa bem vestida, sabe? Bolsas e sapatos e vestidos. Mas aí ele tem as crianças na África. Então ele estava pedindo ajuda ao pastor que está lá em Luxemburgo, lá, para ajudar as crianças da África para ele. É brincadeira, né? Mas tem isso. Eu quero que você reflita nisso agora. Você pense, que amor é este? Que amor é esse que o Senhor tem pela tua vida? Pense em tudo que o Senhor fez por você. Pense em tudo que Ele fez por você. Pense nesse amor tão imenso, que apesar do seu pecado, sendo nós ainda pecadores, Ele deu a sua vida por nós. Não para que continuássemos em pecado. O pecado hoje não é mais parte da nossa vida. O pecado é acidente. E um acidente assim, com uma porcentagem bem pequena, porque a maior parte do pecado hoje em dia é intencional, é programado. As pessoas... não, pastor, o pecado é acidente. Eu estava andando ali, tropecei, eu vi uma menina bonita e eu vi um rapaz bonito e... Por que você não tropeça e não rouba ninguém? Pastor, eu tropecei, caí com a mão dentro da carteira da pessoa, saiu com $1.000, €1.000 e eu não entreguei de volta. Foi um tropeço. Pastor, eu fui no supermercado lá no Continente, a pessoa tinha acabado de fazer a compra, ela passou no caixa, deu €1.500. Eu saí assim, foi um acidente, eu saí correndo do supermercado com as compras da pessoa. Você não faz isso, por quê? Porque você vai ser preso. Mas todo pecado tem consequência, ou instantânea ou posterior, mas tem. E o problema do pecado, muitas vezes não é agora. Há um pastor americano que vivia pecando. Ele adulterava antes de subir para ministrar. E ele fazia isso direto. Todos os eventos dele ele adulterava antes de subir. E subia, ministrava. Os enfermos eram curados. As pessoas eram salvas. Até que o escândalo veio à tona. E aí perguntaram para ele como é que ele fazia isso. E ele respondeu: só sendo muito artista.
Ele fazia daquilo um espetáculo, um show, o show da cura, o show do evangelho. Como os dons são dados sem arrependimento, as pessoas literalmente eram curadas. E as pessoas eram salvas. Mas lembra do que eu falei da proposta que me deram? Esse tinha aceitado a proposta. O pecado para ele era mais importante. E aí ele desafiou o Senhor por várias vezes. Várias vezes ele desafiou o Senhor. Se o Senhor não mostrar hoje para esse público o que eu sou, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Até que um dia ele estava num lugar, ele desafiou o Senhor. Antes de pregar, foi adulterar, levantou, foi, fez o que tinha que fazer. E o Senhor não falou nada. Terminou o culto, ele estava lá e ele falou assim: eu disse para o Senhor hoje que se o Senhor não falasse nada, eu ia continuar fazendo o que eu faço até o dia que eu morrer. Veio um homenzinho muito simples. Passou, veio até ele. Posso falar com o pastor? Pode. Deus mandou um recado para o senhor. Ele vai conversar com você no dia final. No dia do juízo final. Ele vai conversar com o senhor no dia do juízo final. Lá é que vocês vão ter a conversa que ele quer, que você quer que ele tenha consigo. Naquele dia ele vai ouvir: eu preguei o evangelho no teu nome, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. E ele vai ouvir o que de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Vai ali onde tem pranto e ranger de dentes. Ah, pastor, isso daí é muito exagerado. E a nossa vida que nós temos tido todos os dias? As renúncias que nós não fazemos por amor ao Senhor. O preço da salvação foi pago. Ninguém tem que pagar preço de nada, absolutamente nada. Mas dia após dia nós temos que renunciar a nós mesmos. Dia após dia. E hoje Ele está dizendo a você: você tem que exaltar o meu nome bem alto. Igreja, volta e exalta o meu nome bem alto. Igreja, eu quero voltar a ser o centro da igreja. Eu quero voltar a ser o centro da pregação. O centro da mensagem, o centro dos louvores, o centro dos cânticos, Jesus Cristo. E quando nós colocarmos Jesus Cristo como centro, nós vamos ver a manifestação do seu poder entre nós. Amém. Muito mais do que nós vemos. Nós estamos vendo gotinhas. Nós queremos ver chuva. Amém. Chuvas torrenciais. E essas chuvas torrenciais só vai vir a partir do momento que nós exaltarmos a Jesus Cristo. Mas que amor é esse que me tirou da morte? Mas que amor é esse que me tirou da morte e me deu liberdade com sangue e dor? E me deu liberdade com sangue e dor. Quando eles cantam, eu queria que você amor, é amor de Jesus. É amor, é amor de Jesus. Feche seus olhos, deixa eles cantarem. Eu queria que você pensasse Hoje nisso. brilha, Deixa eles cantando. brilha na luz o sangue que clama. África é o sangue de Jesus. Brilha, e hoje brilha, brilha, brilha na luz o sangue que clama. África é o sangue de Jesus. Moçambique, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, Brasil e São Tomé. Moçambique, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, Brasil e São Tomé.
Que amor é esse que me tirou da morte e me deu liberdade, com sangue e dor, e me deu liberdade, com sangue e dor. É amor, é amor. Eu queria convidar os pastores que estão aqui para virem aqui à frente, por favor. Eu queria, não é orar por vocês, orar com vocês. Cada um tem a autoridade dada por Deus. Cada um tem pessoas sobre a sua vida a quem vocês prestam contas. Mas todos nós temos uma missão. E a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Amém. Orai uns pelos outros para que sareis. E nós precisamos uns dos outros. A realidade é essa. Levar as cargas uns dos outros. Ai, pastor, não é da minha igreja. Não. A igreja pertence a quem? Então é da minha igreja. Amém. Nós levamos as cargas uns dos outros. Nós ajudamos uns aos outros. Porque não é fácil. Pedras sopram de todos. Pode continuar tocando, baixinho. Pedras sopram de todos os lados. E muitas vezes os pastores não têm quem levante as suas mãos para ajudar a levar as cargas. Às vezes até os líderes estão tão ocupados que não ajudam a levar as cargas. Mas nós podemos levar as cargas uns dos outros. Então, se vocês puderem fazer o favor, venham até aqui à frente para nós orarmos juntos neste momento. Orarmos uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros. É amor, é amor. Orarmos uns pelos outros. É amor de Jesus. Eu queria que vocês dessem a mão. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor de Jesus. Só o amor. É amor, é amor. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado. É amor de Jesus. É amor. Dê a mão. Segure a mão dele. É amor, Deixa é brechas, não. amor. Feche os corredores aí. É amor de Jesus. É o amor de Jesus. É amor, é É o amor. amor de Jesus que nos une. É amor de Jesus. É o amor do Senhor. É amor. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor, é amor. É amor de Jesus. É amor, é amor. É amor, é amor. É amor de Jesus. Eu estava lembrando aqui que o mundo de expressão portuguesa hoje gira em torno de 260 milhões de pessoas. Toda que fala a língua portuguesa no mundo todo. E na realidade, nem 15% dessas pessoas são salvas. Nós temos muito barulho, muita agitação. Salvação temos poucas. Nem 15% está salvo. E a gente vê que a seara, ela está branca, ela está preparada para a colheita e não tem ceifeiros. Ai, pastor, mas tem tanto pastor no mundo. Irmãos, nós estamos falando de ministros do Evangelho. Ministros do Evangelho não são pessoas quaisquer. Não é porque tem um nome que comprou um título que é. Essas pessoas que estão aqui à frente
elas representam um tipo de pessoa que não nasceu de um momento para outro. Isso aqui não receberam títulos à toa. Todos são experimentados. Já passaram por dores profundas na vida. Ministerialmente falando. Dores profundas, cicatrizes, todos eles carregam cicatrizes profundas. Foram feridos em algum momento. Feridos pelos seus líderes. Feridos por pastores. Feridos por companheiros de ministério. Feridos por pessoas em quem confiaram. Feridos por ovelhas também. Feridos por lobos que estavam vestidos de ovelhas. Mas estão de pé, e estão aqui, com desejo de seguir em frente. Pastor Leitão, aos seus 85 anos de idade, quantas coisas esse homem não viu, principalmente numa época em que Portugal não tinha igrejas como tem hoje. Ele viu a perseguição de perto. Ele viu. Ele viu o que era amar Jesus naquela época, em que havia repressão e ele não podia falar o nome de Jesus abertamente. Mas está aqui, de pé, continuando, reformado, mas o amor dele pelo Senhor não está reformado. A sabedoria dele não está reformada. Essas pessoas precisam da nossa oração. Todos os dias, irmãos, guardem esses rostos aqui. Pastor Saul, Luxemburgo, quantos quilômetros daqui lá até lá? 2.000 e... Quanto? 2.270. 2.270 quilômetros ele fez para estar aqui. Aí lá, não é fácil. Luxemburgo não é que nem Portugal. Não é. Não é fácil estar lá. Não é fácil pregar o nome de Jesus lá, mas ele está lá. Tentando ano após ano. Recentemente foi traído de novo. De novo, por lobos. Por quê? Porque ovelha não trai, querido. Ninguém vem me dizer que a ovelha traiu. Não, ovelha não trai. Ovelha não trai. Só lobo que trai. Mas continua de pé, tentando levar esse nome de Jesus bem alto. Então erga agora, solte as mãos do seu irmão, erga as mãos para cá e ore por eles. Com as suas palavras, ore por eles. Ore pelo seu pastor, pastor João. Ore pelo pastor Helder. Ore pela pastora Lígia. Ore pela pastora Piedade. Ore pelo pastor Sérgio. Ore pelo pastor Saul. Ore pelo pastor Leitão. Ore pelo pastor José Antônio e a Maria. Pastor Helder e a Melita. Não vamos esquecer da Melita. A esposa do pastor Sérgio, a Sônia. A esposa do pastor João Viegas, a Ruth. Amém. Ore por elas. Ore por esses casais. Amém. Obrigado, Pai. Os pastores estão à frente dos ministérios, mas essas suas esposas estão dando retaguarda atrás. Aguentando muitas coisas. Muitas coisas. Obrigatoriamente elas não têm que estar no ministério junto com o marido, mas elas têm o ministério junto com o marido porque são esposas de quem são. Amém. E levam as cargas juntos. Orem por eles, orem, levante a sua voz e ore. Levante a sua voz, erga a sua voz aos céus. O Senhor está ouvindo a oração deste lugar. E esses pastores estão representando os pastores de língua portuguesa espalhados por aí afora. Tem irmãos de Angola nos assistindo, tem pastores lá em Angola nos assistindo agora. Pastores assistindo. Tem o Elson assistindo lá em Angola, tem outros irmãos junto com ele lá. Tem pastores lá no Brasil. Pastor Dirceu está assistindo lá no Brasil. Tem vários pastores assistindo em vários lugares. Pastoração, pastor Vitor lá na Inglaterra, no Reino Unido. Estão assistindo. Homens, um casal querido e abençoado, pastora Celeste, esposa do pastor Saul, está lá no Luxemburgo assistindo. Oh, meu Senhor. Quantos pastores, Senhor, espalhados por esse mundo afora. Lá em Moçambique, Senhor. Pastor Francisco, que está assistindo lá em Moçambique. Oh, Pai, derrama a tua unção, o teu poder. Por todos esses pastores, Pai, não só os que estão vendo,
mas os outros que têm um coração voltado para a tua obra, Senhor. Erga as mãos de cada um deles, Senhor. Erga as mãos, dá saúde, Pai. Dá saúde, dá vigor. Uma renovação da tua unção, do teu poder, Senhor, sobre cada um deles, sobre o ministério de cada um deles. Pai, renova a unção do Helder, renova a unção da Lígia, renova a unção da Piedade, renova a unção do Sérgio, renova a unção do Saul, renova a unção do João, renova a unção do pastor Leitão, renova a unção do Zé Antônio, da Maria, renova, Senhor. Renova a unção, Senhor. Renova a unção de cada um deles. O Senhor é conhecedor dos corações, Pai. Nós conhecemos a aparência, o Senhor conhece o coração. O Senhor sonda os corações. Oh, Pai, em nome de Jesus. Ora, continua orando, igreja, continua orando. Eles precisam da oração de vocês. Eles precisam da sua oração. João. Shura Marari Shindra Balari Bukora Balaria Kushindra Balari Bukora Balaria Shura Balari Bukora Balaria Kushindra Balari Bukora Balaria Shindra Balari Bukora Shura Mararia Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada um dos pastores que aqui estão na tua presença. Oh, Pai, nós colocamos cada um na tua presença, Senhor. A tua unção está aqui, a unção que liberta, a unção que quebra o jugo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Pai, essas pessoas, elas representam não só os seus ministérios, como os ministérios de homens e mulheres de Deus, que estão espalhados por todo esse mundo de fala portuguesa. Quantos homens e mulheres sinceros, Senhor, que te amam de verdade, que te amam de verdade, que estão dando tudo por amor a Jesus, o Evangelho. Quantos perderam bens, foram expropriados, mas continuam firmes. Continuam firmes, Senhor. Fortalece. Ergue as mãos cansadas. Ó, Senhor, fortalece os joelhos, fortalece as pernas cansadas, Senhor. Dá saúde, Senhor, dá saúde. Saúde e libertação. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome
colocasse agora diante de Deus, o que te aflige? Seja uma enfermidade, você pode estar sendo afligido por uma enfermidade. Seja um problema emocional, seja um problema de depressão, angústia, provavelmente um problema no seu casamento, um problema com seus filhos, na sua casa, não sei. Cada um sabe o que está te doendo. Mas que de uma maneira diferente, você colocasse no altar do Senhor agora, e nós vamos continuar cantando, e nós vamos cantar essa parte novamente, doce fogo, porque o fogo queima, o fogo purifica. E sabe que nas provações, a gente acha que a provação é ruim. Não, as provações a gente sai forte, a gente sai mais próximos de Deus. E o fogo ele queima, mas ele também purifica e ele refina. O ouro é refinado pelo fogo, e você está sendo refinado pelo fogo. Aleluia. E quando a gente estiver cantando aqui, esse fogo do Senhor vai estar passeando nesse lugar, Aleluia. vai estar queimando o que não presta, as impurezas, e vai estar refinando o que precisa ser refinado. E nós vamos ver ouro puro de Ofir brotando nesse lugar. Nós vamos ver ouro puro de Ofir caindo nesse lugar. Não é que vai cair purpurina do céu, é o ouro do Espírito Santo que habita dentro de você, fluindo nesse lugar. É isso que vai acontecer. Vai haver cura aqui agora mesmo. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver lá na sua casa, vai haver um mover. Você só vai descobrir quando chegar em casa. Você só vai descobrir quando chegar lá. Tem uma situação aqui que eu não sei o que é, o Senhor não está mostrando. Você só vai descobrir daqui a alguns dias, que você vai lembrar dessa situação e vai dizer: ué, aconteceu. O que aconteceu? Hoje o Senhor está dissipando isso. Eu não sei o que é. Quando acontecer com você, vem e fala para o pastor João, manda um WhatsApp para ele se você não for daqui. Aconteceu, para a gente saber também. Porque às vezes a gente pensa que, tem gente que pensa que a gente é adivinho, que sabe das coisas assim, né? Não, o Senhor mostra, e muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu. A gente só sabe que vai acontecer, porque é o Senhor que está mostrando e Ele não mente. Ele diz: eu, o Senhor, não minto. E Ele também não muda. Então hoje, coloca diante do Senhor. Fica como você quiser. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser ajoelhar, como você quiser. Mas coloca diante do Senhor. E deixa esse fogo que está aqui, esse fogo consumir o que tiver que ser consumido e refinar o que precisa ser refinado. Amém? Então, com a doce fogo, coloca diante do Senhor. Fogo, a parte do fogo. Sentes el arder, sentes o seu poder, Coloca diante do Senhor. sobre mim. Aleluia, 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 oh glória.
Oh, aleluia. Helder Detinho e Zé Antônio, vem aqui à frente. Os três. Vou fazer algo que o Senhor colocou no meu coração e eu não vou perder a oportunidade. Não vou perder a oportunidade. Vocês três hoje aqui, não foi programado, não é combinado, não é algo que provocado pelo homem. Ainda que o homem tenha sido um instrumento, mas é algo do Espírito. É algo do Espírito. Lígia, vem aqui. Você faz parte dessa história. Eu Lígia. ia dizer isso. Não, Lígia, você faz parte dessa história. Eu ia dizer isso. Tem que não, tem mesmo que ser. Eu ia dizer isso. Sinto a parte de Deus que ela também precisa de ser protegida. É. Amém. Você faz Ela parte dessa precisa de história. ser protegida. É... Todos eles. Deixa-me só dizer isto. Fala. Não é por acaso que vocês estão aqui hoje. Não é por acaso que eu insisti tanto com a Detinha, com o Helder. Não é por acaso. Não é por acaso. Porque eu não sei, mas o que é certo é que eu sei que há um propósito de Deus muito grande. Vocês terem vindo hoje está a mover céus, é verdade, mas também está a mover o inferno. Nós estávamos a falar há bocadinho, há muito pouco tempo, que ele tinha vontade de orar por vocês. Quando estávamos a adorar agora em línguas, eu senti a confirmação da parte de Deus. E a certeza do seguinte, que se nós não orarmos por vocês hoje, se nós não vos protegermos hoje, vocês não vão aguentar o que vai acontecer. Porque o diabo é mau, mas o homem é muito pior. Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia em Jeremias. E o homem consegue ser, às vezes, muito pior do que o próprio diabo. Então nós temos que vos proteger, em nome de Jesus. Mas eu digo uma coisa também da parte de Deus. Que a palavra diz assim, nós não ignoramos os seus ardis. Viu? Deus deu o recado, mas tem a outra parte do recado. Não temas. Quando Deus colocou isso no meu coração, agora há pouco o Senhor me falava, vocês começaram, há 30 e tantos anos atrás, abençoando a igreja. Vocês abençoaram a igreja. De muitas maneiras, muitas formas. Os anos passaram, e aquilo que a gente estava falando não é saudosismo, Deus tem os seus propósitos. Amém. E vocês vão terminar os seus dias abençoando a igreja. Começaram abençoando a igreja lá atrás. E os anos passaram e vocês vão terminar os seus dias abençoando a igreja. Vem um projeto da parte de Deus. Vem um projeto da parte de Deus sobre a vida de vocês. Não é homem que vai fazer isso, é Deus. Para glorificar a Ele. E sabe por quê? Graça. E uma coisa que eu aprendi é que graça não se explica. Se vive. Por mais que a gente ensine sobre graça, graça quando é manifestada por Deus a gente não explica. Porque Romanos 9, ele fala assim, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E Deus se compadeceu de vocês. Deus se compadeceu de vocês. Explica, pastor. Eu não sou obrigado a explicar. Deus compadeceu, o problema é dele, não é meu. Não se explica. Se vive. Se vive. E o fato de estarem aqui, hoje, é para firmar uma aliança que vem da parte do Senhor. Não é aliança ministerial, de denominação, não é nada disso. É muito maior do que tudo isso. É abençoar o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, o corpo de Cristo na face da terra, precisa ser abençoado. Amor e união. É. A igreja. Unidade. Unidade. A igreja vai levantar as mãos para cá. Pastor Sérgio, vem cá. Me ajuda aqui, que a gente vai precisar. É um apoiando o outro aqui. Erga as mãos para cá, para eles aqui. Os pastores também ergam as mãos para cá, para eles. Amém. Vocês estão sendo ungidos pelo Senhor. É graça. Não se explica. É graça. Deus está refazendo
algumas coisas que foram mal feitas, alguns erros que foram cometidos, Deus perdoou. E algumas coisas que precisavam ser refeitas, Deus está refazendo. É graça. Foi para isso que Ele deu sobrevida. A sobrevida é para isso. É para que o nome dEle seja exaltado. O foco é Ele, menos homem, mais Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, em cumprimento à Tua ordem, nós estamos aqui submissos. Nós oramos pela Lígia, pelo Helder, pela Detinha e pelo Zé Antônio. Todos eles foram unidos na história da igreja com um propósito. Os anos passaram e o teu propósito continua. O teu propósito nunca mudou. Porque o teu propósito, independente de denominação, independente de onde cada um sirva a Deus, onde cada um está dando o seu melhor, está servindo, porque ali o Senhor os colocou, ali o Senhor os plantou. O teu propósito é a tua igreja, Senhor. É a exaltação do nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E é isso que nós queremos, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Nós abençoamos estas vidas, Senhor. Nós abençoamos estas vidas, nós protegemos estas vidas. E nós ordenamos que todas as armas do diabo, toda língua que se levanta em juízo, Amém. todas elas, todas as ferramentas, estão todas destruídas, quebradas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós não ignoramos os ardis de Satanás, mas nós sabemos que o nome dado acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, está aqui, está em nossas vidas, está em nossa boca. E é este nome que nós proclamamos sobre eles, o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Amém. E a tua vontade seja feita. Assim como vidas agora aqui, não só as que estão aqui, mas as que viram esse vídeo e que vão assistir, foram abençoadas. Foram abençoadas nesta tarde. Por todas essas canções e por tantas outras, que mais pessoas sejam atingidas pelo poder da tua palavra cantada, pelo poder da tua palavra que liberta. Porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós abençoamos os nossos amados. Amém. Nós abençoamos essas vidas preciosas. Amém. Nós abençoamos o ministério de cada um deles. Amém. Nós abençoamos o pastorado de cada um Amém. deles. Aonde o Senhor os plantou, faça com que eles frutifiquem, que eles deem muitos frutos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam fortalecidos, que eles sejam curados, que eles sejam guardados, Senhor, edificados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Dê a Jesus uma grande salva de palmas. Glória a Deus.